Senhor, Ele quer nos levar para um próximo nível. E Deus, Ele quer levar você para um próximo nível. É vontade do Senhor. O Senhor não criou você e Ele não te salvou para você permanecer no mesmo lugar de sempre. Não, Deus quer, Ele tem algo maior para você, Ele tem algo melhor para você. Deus quer te elevar, Deus quer colocar você em uma nova posição. Mas sabe que o inimigo, ele quer sempre colocar situações que te impedem de você chegar aonde Deus quer te colocar. Ele vai colocar embaraços, muitos embaraços. Ele quer esgotar a sua força, Ele quer esgotar a sua fé, Ele quer esgotar você de uma maneira que você fique paralisado, ou você desvie para outro lado. Todas as vezes que você está próximo de alcançar um novo nível no Senhor, o diabo ele vem para esgotar suas energias. Ele lança talvez um ataque que às vezes é fulminante para esgotar você, para te trazer peso, trazer cansaço na alma, trazer aflição na sua alma, para que você pare, para que você fique paralisado, e você olha para as coisas e fala: não tem jeito para mim, não tem jeito mais para a minha vida, eu já tentei de tudo, mas ainda não deu certo. Então eu vou parar de ir na célula, eu vou parar de ir nos cultos, eu vou parar de orar, porque não está resolvendo nada. Eu estou orando todo dia, não está resolvendo. Eu estou lendo a palavra, mas não está resolvendo, né? Mas nada disso, mas tudo isso na verdade é um ataque maligno, é um ataque do diabo, que vem para minar suas forças. Mas o Senhor está aqui hoje para instruir você, para te animar, para te fortalecer, amém, irmãos? Ele está aqui para abrir seus olhos, que Deus quer te levar para um novo nível. Pastor, qual que é esse novo nível que o Senhor quer me levar? Olha, Deus ele quer nos levar para muitos níveis maiores. Talvez esse novo nível é no seu casamento. Talvez você vive um casamento tumultuado, né, de brigas, confusões, falta de entendimento. E o Senhor quer te levar para um nível maior de paz. Nós cantamos aqui agora há pouco, né? O Senhor tem uma promessa para nós, que é paz, porque Ele é a paz, né? E o Senhor quer nos levar para o seu casamento, para esse nível de desfrutar, de alegria, de paz. E o inimigo quer bagunçar tudo. Talvez o novo nível que Deus quer te levar é um nível de cura do seu corpo físico. É um nível também que o Senhor quer te levar. Talvez o nível que Deus quer te levar é um nível de prosperidade, riqueza. Ele quer abrir novas portas para você. Talvez você tenha vivido um tempo de escassez, mas o nível que Deus tem para você é um nível de abundância, amém, irmãos? É um nível de riqueza, de portas maiores. Então são N níveis que Deus quer te levar. E o diabo sabe que tem coisas boas do Senhor para você, e ele quer cansar você com a espera. Ele quer colocar você, que essa espera é algo interminável, é algo que nunca chega ao fim, e ele começa a cansar você, ele começa a minar suas forças, suas energias, né? E você começa o quê? Parar. E tem um texto que eu quero ler aqui, que fala sobre o que aconteceu com um grande homem, um homem de Deus. E aqui fala da história de Davi. Davi foi um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem que era segundo o coração de Deus, irmãos, ele passou por tudo isso que eu estou falando. Ele passou por um tempo de esgotamento na vida dele. Teve um dia que o profeta, que o sacerdote Samuel, chega na sua casa, a do seu pai, e o seu pai manda chamar Davi, e lá Samuel unge ele rei. Nessa época ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. Mas muitos anos se passou até ele sentar na cadeira do rei, como rei. Muitos anos passou, ele já tinha recebido a unção, ele já tinha recebido um chamado de Deus para ser rei. Mas até ele chegar a ser rei, demorou longos 13 anos. 13 anos não é 13 dias, né? É muito tempo. Para alguém que já foi ungido, para alguém que foi separado, você nasceu de novo, você está aqui, recebe, fala... E você ouve o pastor falando, ouve o seu líder de célula falando: não, você é abençoado, você é próspero, você é enriquecido, seus pecados foram perdoados, você é justo, você é santo, você é homem de Deus, é mulher de Deus, o Senhor é com você. Mas muitas vezes você olha para a sua vida, ela não condiz com essas palavras. Isso traz um cansaço em você.
Talvez você olhe para você: meu Deus, o que está faltando na minha vida ainda? O que está faltando eu fazer? O que eu tenho que fazer para merecer alguma coisa? O diabo leva você para essa área do merecimento, da justiça própria. Não há nada que você tem que fazer. A obra já está feita. Deus já tinha ungido Davi a rei. Mas algo precisava acontecer na vida dele, até ele sentar na cadeira, até ele sentar no trono. E ele precisava agora depender do Senhor para isso. E depender do Senhor tinha trazido cansaço na vida de Davi. Então vamos ler aqui o texto. 1 Samuel capítulo 27, versículo 1. 1 Samuel, versículo 27. Pode abrir na sua Bíblia. Ela também está projetando aqui. A palavra do Senhor diz: disse, porém, Davi consigo mesmo. Davi estava falando com ele mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois melhor para mim do que é melhor para mim. Nada há, pois melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Oh, irmãos, você sabe que Davi foi aquele que derrotou um gigante. E esse gigante, ele representava o povo filisteus. E Davi, pelo fato de ter derrotado esse gigante, a população de Israel, o povo de Israel, aplaudiu Davi. Mas o que aconteceu? Ele despertou a ira do seu rei, Saul. Saul passou a perseguir Davi. Aquilo que era para ser glória foi um motivo de perseguição. Eu já vi muitas vezes irmãos falando: não, mas depois que eu me converti, parece que as coisas ficaram difíceis para mim. Depois que eu abri meu negócio, parece que o negócio ficou difícil. Depois que eu casei, o negócio ficou difícil. Porque aquilo que era para ser glória, parece ser um motivo de agora ter perseguição. Porque agora o inimigo vai se levantar contra você. Talvez esse inimigo não é alguém tão distante, mas não é pessoas, é o diabo. Mas ele levanta pessoas próximas de você para perseguir você. E quantas pessoas param nessa caminhada da perseguição, não consegue, não resiste, entrega os pontos diante da perseguição. E Davi estava aqui sendo perseguido pelo seu rei. Ele não estava sendo perseguido por alguém de outro país. Não era que nós estamos aqui no Brasil e está sendo perseguido lá pelo presidente da Argentina, do Uruguai. Não, Davi estava sendo perseguido pelo seu rei, o rei Saul. E agora ele se vê em um dilema. E a Bíblia fala que ele está falando consigo mesmo, ele está tomando decisões consigo mesmo. E falou: não, eu vou ter que sair dessa cidade, eu vou ter que sair dessa nação. Eu vou embora lá para o meio dos filisteus, porque talvez eu estando lá, Saul para de me perseguir e eu possa ter paz. Mas como que Davi ia ter paz, irmãos? No meio dos seus inimigos. Davi tinha matado o gigante desse povo. Davi tinha matado Golias. O povo, os filisteus, odiava Davi. Ali era apenas os seus inimigos, de fato. Mas Davi, ele decide fugir para lá. Você sabe que muitas vezes as lutas vêm de maneira tão grande na nossa vida, que muitas vezes nós queremos parar, nós queremos desistir, nós queremos ir para o meio do inimigo. Fala, não está compensando ir no culto, eu vou parar, eu vou ficar aqui em casa mesmo. Não está compensando ir na célula, eu estou indo, não está resolvendo nada. Mas quanto mais eu oro, mais perseguição tem, mais problema tem no meu casamento, mais problema financeiro, mais problema de enfermidade. Então eu vou parar. Eu vou parar de ir para o culto, vou parar de ir para a igreja, e vou ficar aqui,
Só que o lugar que essa pessoa ela escolhe ficar é o mundo. E o mundo aponta também para esse lugar dos filisteus, aponta para os nossos inimigos, né? O inimigo ele quer cansar você de alguma maneira. Aqui Saul e cansou Davi. Davi se sentiu cansado pela perseguição de Saul. Para onde Davi ia, Saul mandava seus soldados. Para onde Davi ia, Saul mandava seus soldados. Saul tinha seus olheiros, seus agentes secretos. Então não tinha lugar que Davi pudesse esconder na sua terra. Então ele desejou ir para outra nação. Davi desiste, abre mão do chamado de Deus na vida dele, para agora, irmãos, ele ir para outra nação e lá ser um mercenário. Aquilo que ele fazia com prazer na sua nação, lá ele vai fazer por dinheiro. Lá ele vai fazer buscando algo que seja proveitoso para ele, recursos. Não que Deus condenou isso na vida de Davi, mas não era o chamado de Davi, não era o lugar para Davi estar, não era o lugar que Deus colocou Davi, não era o lugar que Deus tinha falado que Davi seria rei, não era aquele lugar, não era nos filisteus, não era com aquele povo, era na sua terra, no seu lugar, era em Israel. Mas Davi decide sair, e lá então ele pensa, muitas vezes, tem muitos irmãos que falam assim, não, vou parar de ir, não está resolvendo, porque ele acha que parando de vir, parando de buscar, parando de orar, parando de crer na promessa, a vida dele vai estar resolvida, as perseguições vão parar, né? O inimigo vai parar de perseguir, ele vai parar de sofrer, porque às vezes ele pensa, não, quando eu era lá do mundo, eu não tinha esses problemas, eu não enfrentava essas lutas. Irmãos, quando a pessoa está no mundo, quando nós estávamos no mundo, e você vai lembrar, nós vivíamos uma vida de escravidão, nós éramos escravos de Satanás, nós vivíamos no império das trevas, mas nós éramos escravos e a nossa mente estava tão cauterizada com aquilo que nós não víamos o sofrimento que nós vivíamos, a pobreza, a miséria, uma vida sem sentido. Mas Deus nos encontra, a Bíblia fala que Ele nos encontra e nos transporta desse império para o seu reino. Agora a nossa vida ela tem um sentido, agora ela tem uma razão, agora nós temos Deus habitando dentro de nós. A nossa vida mudou por completo. Agora Deus tem algo novo para você, Deus tem algo novo para nós. Mas o inimigo ele quer nos fazer entender que a nossa vida lá atrás era melhor, que a nossa vida lá no mundo era melhor, que quando nós não tínhamos o Senhor era melhor, porque não tinha problema. Tinha problema. Primeiro que nós éramos separados de Deus. A vida do ímpio é separada de Deus. A vida do ímpio não tem comunhão com Deus, não tem esperança, não tem a quem recorrer. Mas agora nós temos o quê? Nós temos o Senhor. Amém, irmãos? Você tem o Senhor com você, Ele habita em você, né? E esse fato dele habitar em nós é um diferencial importante na nossa vida. Amém, irmãos? Mas o inimigo quer mostrar para nós que isso não vale a pena. Mas eu quero mostrar para você hoje na palavra que Deus tem algo novo para você, um novo nível para você. Talvez eu conheço tantas pessoas, irmãos, tantas pessoas têm 20 anos de videira. Tive um encontro com Deus em setembro de 2004. Vai fazer 21 anos agora em setembro próximo. São 20 anos caminhando, 18 anos de liderança, desde líder de célula, discipulador, até chegar aqui. Quantas pessoas eu vi parar, desistir, por causa da luta demais, da pressão demais, situações que aconteciam, e pessoas pararam. E às vezes eu encontro com essas pessoas que pararam, e olho para elas, elas estão lá atrás. A vida não melhorou porque ela parou, a vida não mudou porque ela parou. Talvez ela parou por causa do casamento, aí hoje já está no 3º casamento. Talvez parou por uma questão financeira, mas você vai olhar, está na mesma situação.
Então parar não resolve a nossa vida. Parar, desistir de caminhar com o Senhor não resolve a sua vida. Parar de buscar ao Senhor não resolve. Não, estou cansado demais, estou cansado de orar. Nós temos uma prática aqui na Igreja Videira que todo ano nós temos pelo menos 2 jejuns. Um no primeiro semestre, nós tivemos agora. Quem lembra qual que é o tempo do nosso jejum passado? Presença, enche a casa. E quando for mais ou menos no mês de final de setembro e outubro, nós teremos outro jejum. E quantos jejuns você já participou? Quantas vezes você preencheu aquela fichinha com seus alvos? E muitos aconteceram, mas muitos ficou sem acontecer ainda. Talvez tenha alvo seu que tem 20 anos. Talvez tenha alvo seu que tem talvez mais de 20 anos, tem 15 anos, tem 5 anos, tem 10 anos. E talvez você fala, não vou mais orar por isso, já orei demais. Deus não quer me dar. Deus não quer fazer. E você perde, porque você parou. Talvez você estava na iminência de ser, de alcançar o novo nível, de ser promovido para o novo nível. Mas você parou justamente naquele momento que era divisor de água na sua vida, um divisor de tempo na sua vida, um divisor de ciclo na sua vida, e você parou, porque você não conseguiu esperar. A palavra do Senhor fala no livro de Salmo, que o salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu com ele, irmãos? O Senhor se inclinou para ele. Por quê? Porque ele esperou com paciência. O salmista aprendeu a esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a esperar. É fato que o cansaço vem para mim, vem para você, vem para todos nós. Talvez os irmãos pensem, os irmãos costumam falar, não sei se lá em Osasco falam isso, né? Mas os irmãos costumam dizer, né? Falar, não, o pastor tem uma vida maravilhosa, o pastor está sempre alegre, está sempre disposto a orar, está sempre disposto a aconselhar, está sempre disposto a pregar, a ensinar, a falar. Então o pastor está mais perto de Deus, né? Pastor não tem problema nenhum, pastor não cansa, pastor não se esgota. Oh, irmãos, eu estou no mesmo barco que você. Eu não sou diferente de você. Nem o nosso pastor, fundador, pastor Luiz, não está fora do nosso barco, está no mesmo mar, no mesmo nível. Todos nós cansamos. Nós somos pessoas, nós somos homens normais. O que nós temos de diferente? A presença de Deus em nós. Amém? A vida de Deus em nós. É isso que muda quem nós somos. Nós cansamos, a alma cansa, esgota, as forças esgotam. Nós nos esgotamos. Sabe um negócio que deixa o pastor esgotado, triste? É quando o culto está vazio. Deixa esgotado, né? Fica triste, fala, meu Deus, mas o que está faltando, né? O que está pegando? Aí a gente começa a se levantar, começa a repreender o inimigo, que está prendendo o irmão, que está lá na casa, não sei se está doente, não sei se está com preguiça, não sei se está esgotado, como está dizendo a palavra, não sei, eu começo a orar por tudo. Deus, abençoe esse irmão, destrava a vida dele. Nós somos a igreja nessa cidade, nós somos chamados para ser um povo forte, prevalecente, vencedor nessa cidade, para edificar uma igreja de vencedores. O domingo é do Senhor, nós não podemos ficar em casa, nós precisamos levantar esse povo. Então, esgota também. Nós temos falado de comprar o nosso prédio. Você sabe, só o fato de pensar em comprar esse prédio, só o fato de pensar nos recursos, nos valores, tamanho dos valores desse prédio, isso esgota também, irmãos. Esgota a força do pastor. Ele fica pensando, tentando entender, e o inimigo vem com tantas falácias, e vem falando à mente que não vai dar certo, que não vai ter recurso, não vai ter dinheiro, não vai conseguir comprar. Isso esgota. Mas nós precisamos aprender a lidar com essa situação do esgotamento da nossa vida. Amém, irmãos? Então a palavra do Senhor nos diz, então quando o diabo não consegue nos derrotar, o que ele vai fazer? Ele vai tentar nos esgotar. Ele vai esgotar você. Quantos casais estão esgotados? De tentar, e tenta mais uma vez, e tenta de novo, e os negócios não rompem, o casamento não avança, o relacionamento não cresce, não amadurece, o milagre não vem,
casamento deslancha, passa tempo, passa dias, passa meses, e parece que está da mesma maneira. O que é isso? Quando você olha assim, é apenas um esgotamento que o diabo está tentando lançar na sua vida. Ele está tentando esgotar suas forças. Davi já era ungido rei, mas ele era perseguido. Mas havia um momento que Davi sentaria no trono. Amém, irmãos? E o diabo não queria, porque Davi era alguém que tinha um coração voltado para Deus. Davi era apaixonado por Deus. Você vê que quando Davi enfrentou o gigante, irmãos, ele sabia a sua posição, ele sabia quem ele era, ele não tinha dúvida. Você sabe que Davi não orou para enfrentar o gigante? Você sabia disso? A Bíblia não mostra que Davi orou. Fala, Senhor, eu enfrento esse gigante. Em muitos momentos, você vai ler o livro de Reis, o livro de Samuel, 2 Samuel, 1 Samuel, depois que Davi é levantado rei. Em muitos momentos que ele vai para a guerra, ele primeiro ouve o Senhor. Senhor, eu posso guerrear contra esse povo, o Senhor vai me dar vitória nas minhas mãos. Mas para o gigante Golias, Davi não orou. Davi não perguntou para Deus se ele poderia ir contra o gigante. E ele era só um menino. Só um menino. Tem gigantes na sua vida, irmãos, que você tem que encarar. Você precisa encarar os seus gigantes e derrotá-los no nome do Senhor Jesus. Você não precisa perguntar para Deus. Você não precisa orar para Deus. Senhor, esse gigante está na minha frente agora. Esse gigante é isso, é escassez, é não sei o quê, seja o gigante que for que surgiu na sua vida, seja enfermidade. Você só precisa se posicionar. Davi só se posicionou. Ele não perguntou para Deus se ele precisava guerrear. Davi ele só se atentou para uma coisa: se tinha espólio, se tinha recompensa. Ele perguntou: o que o rei vai dar para quem vencer Golias? E alguém fala: não, vai ter riqueza, vai ter esposa, vai casar com a princesa, né? Quem não queria casar com a princesa, né? Vai casar com a princesa, não vai pagar imposto, não vai ter o imposto de renda atrás de você, não vai ter o IPTU atrás de você, não vai ter o ICMS, não vai ter nada, vai estar isento. Ou seja, tinha recompensa. Tinha recompensa. Para cada guerra que você encara, você precisa ver: tem recompensa? Você tem recompensa, parte para cima. Porque tem guerras também que você não tem que encarar. Tem guerras que você não tem que enfrentar porque não tem recompensa, irmãos. Não tem despojo. Não vai valer a pena. Vai ter percas. Podemos dizer uma guerra que não tem despojo. Uma briga de trânsito. Tem despojo para quem? Nós não somos tentados a brigar no trânsito? Sim ou não? Só se você é mais santo do que eu. Nós somos tentados a brigar no trânsito, a discutir. Mas tem despojo nisso? Não tem. Então você não entra. Fica tranquilo, fica na sua, né? Jesus estava lá diante de Pilatos, né? E as pessoas inquirindo ele, né? Perguntando as coisas para ele. Jesus ficou calado. Que despojo? Não tinha. Só vencer apenas por opinião, apenas para você dizer que você tem a razão, não tem despojo nisso, irmãos. Não tem recompensa nisso. Uma guerra na sua casa, marido e mulher, discutir. Não tem despojo, não tem recompensa. Qual vai ser a recompensa? Apenas a opinião que prevaleceu? Então não entra nessa guerra. Mas meu marido é assim, mas minha esposa é assim, mas meu filho é assim, mas não sei o quê. Não entra nessa guerra com essa pessoa. Seu inimigo não é essa pessoa. Seu inimigo não é seu marido, não é sua esposa. Seu inimigo não são seus filhos, não é seu sogro, não é sua sogra. Seu inimigo é o diabo. Ele é o seu inimigo. Então não entre numa guerra que não tem despojo, não tem recompensa. Agora tem guerras que tem recompensa. Nessa guerra você precisa entrar, porque tem uma recompensa gloriosa para você. Tem bênçãos para você.
tem outro nível para você, né? Tem riquezas para você. Então Davi entrou nessa guerra, ele derrotou os gigantes, porque tinha recompensa. Mas depois dessa vitória, Davi começou a ser perseguido por Saul, seu rei. E ele se cansou de confiar em Deus. Ele cansou de ter que orar pelas mesmas coisas. Ele cansou de orar para Deus guardar ele das mãos do seu rei, Saul. Ele cansou de orar para que Deus guardasse ele, a vida dele. Ele cansou de se esconder. Ele se esgotou. Ele cansou de confiar no Senhor. Porque até então, nada tinha acontecido com Davi. Deus tinha guardado Davi. Mas ele estava cansado de confiar sempre. Um dos nossos maiores problemas, irmãos, é cansar de confiar no Senhor. Nós só temos a Ele para confiar. Só temos o Senhor para confiar. Quem mais você tem para confiar? O prefeita, o governador, o presidente, o deputado. O que eles podem fazer pela sua vida? Seu pai, o seu dinheiro, o que eles podem fazer por você? Você só tem o Senhor para confiar. Mas Davi estava cansado de confiar. Tanto que ele fala no versículo que nós lemos: eu preciso sair daqui. Eu preciso ir lá para o meio dos filisteus, porque talvez lá Saul não me persiga. Não vai me perseguir lá. Então Davi, ele resolveu tirar umas férias espirituais. Resolveu tirar umas férias. Eu vou ficar lá porque eu vou ficar zen. Eu não vou ter que correr mais de Saul. Eu não vou ter mais que ficar preocupado em orar para o Senhor me guardar, porque lá eu vou estar protegido. Saul não vai atrás de mim lá eu estou guardado. Talvez tem coisas que vêm na mente das pessoas assim, irmãos, que saindo da posição que você está, você vai estar guardado. Que se você parar de congregar, você não precisa mais orar, você não precisa mais buscar ao Senhor. Esse perseguição vai parar, não vai. O diabo ele vai querer esgotar você espiritualmente. No livro de 1 Samuel 20, versículo 10 até no 15, até o versículo 15, fala sobre o momento que Davi teve que se fingir de louco ali. Por quê? Porque descobriram que Davi era aquele que tinha derrotado Golias, tinha matado gigantes. E ele teve que babar, ele teve que se fingir para que saísse a salvo dali. Davi, ele saiu da posição que Deus tinha colocado ele. Quer dizer para você hoje, irmão e irmãs, não sai da posição que Deus te colocou. Não sai do lugar que Deus te colocou. Você precisa perseverar. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa continuar orando. Você continuar clamando ao Senhor. Continuar se posicionando. Continuar confessando a palavra. Continuar declarando a palavra profética do Senhor na sua vida. Porque é isso que vai fazer você ser fortalecido para você chegar no outro nível. Não tem como você chegar no outro nível sem ter guerra, sem ter batalhas. Muitos de nós queremos viver a nossa vida sem batalhas. Jesus enfrentou batalhas na sua vida, no seu ministério, irmãos. Mas Ele venceu todos eles. E venceu a morte. E a Bíblia fala que o Senhor colocou Ele na posição mais elevada. Ele mudou de nível porque Ele confiou no Senhor a ponto de entregar o seu espírito. O seu último suspiro na cruz, Ele falou: nas suas mãos entrego o meu espírito. Porque Ele confiou até o último momento no Senhor, de confiar, de entregar ao Senhor. E no terceiro dia, Ele ressuscita. Depois, mais 40 dias para frente, Ele é levantado aos céus. E a palavra do Senhor fala que Ele foi colocado na posição mais elevada. O nome dele foi colocado na posição mais elevada, que não há outro nome nos céus, na terra, debaixo da terra, que tem o poder do nome de Jesus. E os inimigos do Senhor Jesus foi colocado debaixo dos seus pés. Você é a igreja, e você está com Cristo também na posição das regiões celestes, posição de reino. Os seus inimigos também estão debaixo dos seus pés. Estão debaixo dos seus pés. Essa é a verdade do Senhor para nós.
Mas o diabo quer mostrar que o seu inimigo está maior do que você. Ele quer mostrar que o seu inimigo se levantou, está mais alto que você. Mas esse seu inimigo, irmão, está debaixo dos seus pés. Não tem poder para te tirar a sua vitória. Não tem poder para confundir você. Não tem poder para impedir o milagre de Deus chegar na sua vida, as promessas de Deus chegar na sua vida. Ele não tem poder. Mas o que ele vai fazer? Esgotar você. Esgotar você que é líder. Nós temos 3 líderes que nós levantamos recentemente. Então esse é o tempo que você está pegando musculatura, resistência. Mas o inimigo vai tentar cansar você. Mas aqueles que já estão mais velhos, o Paulo está aqui já desde que começou a Iporá, né, Paulo? Desde que começou a videira praticamente, uns 10 anos atrás, 12 anos. Olha, eu fico pensando, alguém que já está aqui há 10, 12 anos. Quantas vezes o diabo não tenta cansar, esgotar as forças, falar, essa igreja não tem jeito, não vai para frente, essa célula não vai para frente, essa multiplicação não vai acontecer, o prédio não vai acontecer, não vai comprar, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vai ser o mesmo de sempre, e vai cansando. Aí um dia fala, sabe uma coisa, eu vou parar, e para, e perde o momento, perde a mudança de nível, perde o milagre, perde aquilo que era maior, que Deus já estava preparando, você estava perto de alcançar. Eu não sei se Deus poderia diminuir esse tempo para Davi. A Bíblia não fala isso. Mas o fato de Davi ter ido para outra cidade, para outra nação, ele perdeu muito. A Bíblia diz que ele perdeu sua família, ele perdeu suas esposas, perdeu seus filhos. O fato dele ir para outra nação, o fato dele ele sair da presença, o fato dele sair da posição que Deus tinha colocado, fez ele perder muitas coisas. Perder a convivência com a sua família, com seus filhos, com sua esposa. Toda vez que nós saímos da posição, que nós paramos pelo esgotamento, nós perdemos. Toda vez que você muda o foco da sua vida, você perde. Há percas. O Senhor não criou você para você parar, para você voltar para trás. No livro de Efésios, a palavra do Senhor nos diz sobre as armas que foi disponibilizada para nós. E uma dessas armas é a couraça, que protege a sua frente, o seu peito. A Bíblia não fala que tem uma arma para proteger atrás, suas costas. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Fala do capacete, fala da espada, fala da couraça, fala dos sapatos, mas não fala de nada para proteger as costas. É porque o Senhor não criou você, Ele não salvou você, Ele não colocou você na posição para você voltar para trás. Quando você volta para trás, você está desguarnecido. Sua proteção está aqui na frente, para você encarar o inimigo de frente, para você encarar seus inimigos, suas lutas, suas guerras. E o Senhor já venceu todas elas. Você já entra como vencedor nessas batalhas. Mas Deus não criou para você virar as costas para os seus inimigos e andar, porque quando você vira as costas, você está desprotegido. Davi virou as costas, e ele perdeu sua família, perdeu suas esposas, seus filhos. Olha a situação que ele chegou. Eu vou ler daqui a pouquinho sobre o que aconteceu com sua família, pelo fato dele ter virado as costas no momento das perseguições, das lutas dele, das guerras dele, que ele perdeu. Você sabia que no momento das guerras, talvez você pergunta, né? Por que, pastor? Que nós enfrentamos guerras? Por que nós temos que enfrentar guerras se eu já sou salvo, sou filho de Deus? Sabe para que servem as guerras? Nós não somos um país que guerreia, nós somos um país de paz. Então o nosso exército, embora seja um grande exército, não é um exército treinado para a guerra. Tem muitos soldados que vai treinar aqui na selva e tudo mais e tal.
Mas nosso exército não é treinado para a guerra. Ele não tem habilidades para a guerra. Não temos. Porque nós não guerreamos. Então, se estourar uma guerra contra o Brasil, nós vamos ter problema. Até treinar esses homens em habilidades de guerra vai levar um tempo. E até lá talvez nós percamos a guerra. Agora os Estados Unidos não. Os Estados Unidos estão em guerra constante. Em vários pontos do mundo tem soldados, tem batalhões do exército americano. E eles entram em guerra em qualquer lugar. A Rússia, outros países aí, né? A Rússia é um desses. Israel é um país pequeno, tem um exército pequeno, mas é poderoso na batalha. Por quê? Porque está sempre em guerra. O soldado está sempre treinado, está sempre ativo, está sempre com fome de vitória, de vencer. Por quê? Porque está sempre em guerra. Você sabia que é assim que Deus os mantém? Como? Ativos, com fome de Deus. Se nossa vida fosse tranquila, não tivesse nada para você se preocupar, será que você parava para vir hoje a culto? Será que você parava para orar? Será que você parava para buscar o Senhor? Será que você parava para fazer o seu devocional na sua casa? Será que você parava para chorar diante de Deus? Deus, me ajuda com esse problema, Senhor. Será essa minha causa? Olha para mim. Será que você falaria com Deus? Será que você buscaria? Então a guerra nos mantém vigilante. A guerra nos mantém com fome de Deus, fome da presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos faz vencer os nossos inimigos. A guerra nos mantém ativos no reino, prontos o tempo todo. As guerras não vêm para aniquilar você, não vêm para frustrar você, não vêm para acabar com sua alegria, não. As guerras vêm para você ter despojo, ter vitórias, para você buscar no Senhor força, vigor. As guerras te colocam na posição certa. As guerras nos tornam alguém ativo, vigilante diante do Senhor. Então no livro de 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 até o versículo 6, vamos ler esse texto. Quando o inimigo não pode derrotar você, e o inimigo não pode derrotar, irmãos, isso é fato. Você não precisa ter dúvida disso. O diabo não pode te derrotar. Você pode dizer amém? Se você tem dúvida, eu estou aqui para te dizer hoje, como ministro do Senhor, como boca de Deus, o diabo não pode te derrotar. Por quê? Porque o Senhor ele habita em você. Aquele que habita em você é maior do que aquele que está no mundo. Ele não pode te vencer, mas o que o diabo encontra? Espaço para te distrair, espaço para te esgotar, para induzir você ao erro, induzir você a desanimar, a voltar para trás, a desistir no meio da caminhada. Olha o que aconteceu com Davi aqui. Sucedeu, pois, pode acompanhar o texto. Sucedeu, pois, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra Saul e Ziclag e a esta, ferindo e queimando. Tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequeno nem grande. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Olha só que coisa, irmãos. Olha só o que é decisão de Davi, de abandonar o fronte, de abandonar a posição, de ir para o meio de seus inimigos, de ir para outro lugar. O que aconteceu com sua família? A cidade dele estava queimada, as casas queimadas, perdeu os seus bens, perdeu suas esposas, perdeu os filhos. E agora, o que restou para ele? Chorar.
até perder as forças, até não conseguir mais chorar. Eu não sei se você já chorou desse tanto, chorar de perder as forças, chorar a ponto de não conseguir mais chorar, de não mais ter força para chorar. Davi chegou a esse ponto. Quando ele chegou, encontrou tudo destruído. E a Bíblia continua dizendo: e também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Fala assim, amém. Aqui tem uma chave para nós. Diante da distração, diante da angústia, do esgotamento, tem uma chave de Deus para nós essa noite. E é aqui que nós vamos chegar nesse ponto. Então Davi chegou, ele chorou. A Bíblia não fala que Davi ficou chorando, irmãos, se lamuriando, falando: eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não presto, eu errei, como é que eu posso ser assim tão tonto, tão cego? Não, Davi não ficou se lamuriando, ele chorou. Deus não vai atender você por causa das suas lamúrias. Ah, mas eu sou fraco demais, ah, meu Deus, me ajuda, eu sou um fracassado, eu não consigo, não sei o que, e fica se lamuriando. Não, irmãos, esse choro não traz benefício, não muda a sua vida, não muda nada na sua vida. A Bíblia fala que eles choraram, simplesmente chorou por quê? Porque as esposas não estavam lá, seus filhos não estavam lá, seus bens não estavam lá, suas casas estavam queimadas. Eles choraram, e Davi sabia que ele era o culpado. Davi era o culpado de tudo isso, irmãos. A maioria das nossas guerras, nossas lutas, nós mesmos somos culpados. Nós somos culpados. Muitos dos nossos problemas nós somos o culpado. Mas você não vai ficar diante de Deus: ah, Deus, não sei o que, e lamuriando: eu sou coitado, né? Eu não fiz direito, mas também é por causa dos meus pais, é porque também eu não sei o que. Não, irmãos, você tem que saber se posicionar diante de Deus. Davi não ficou com lamúria, não ficou com aquele sentimento de coitadinho, de tadinho. Não, ele chorou porque as coisas tinham se perdido. E os homens, a Bíblia diz aqui que eles estavam angustiados, querendo matar Davi. Você sabe que quando uma coisa dá errado, vai ter um culpado. Se tem alguma coisa errada na sua casa, alguém vai ter que ser o culpado. Começou lá no Éden, quando Adão fez a bagunça, que Deus pergunta primeiro para Adão. Ele não pergunta para Eva, ele pergunta para Adão. E Adão joga: ó, Senhor, ó, não vou falar quem é, mas ó, está aqui do meu lado, essa esposa que o Senhor me deu. Nós estamos sempre querendo encontrar um culpado. Culpado é a esposa, culpado é o esposo, culpado é o filho, culpado é o pastor, culpado é o líder. Tem sempre alguém para ser o culpado. Tem pessoas que nos culpam. Às vezes a pessoa faz tudo errado, não ouve o pastor, não ouve o conselho, não ouve. Aí quando ele está tudo errado, ele culpa o pastor. Ah, mas o pastor não vem me visitar, o pastor não vem na minha casa, o pastor não, me abandonou, não sei o quê. Mas o irmão, a irmã nunca quis ouvir o pastor. Quando o pastor falou: não faz, não entra nesse caminho, não ande dessa maneira, fuja disso, esse é um laço. Não ouviu. Mas depois encontrou o pastor para culpar. Ali aqueles homens botou a culpa em Davi, e eles queriam matar Davi, queriam acabar com Davi. Mas a Bíblia diz que algo aconteceu com Davi. No finalzinho do texto, coloca aqui, filho. Finalzinho do texto, algo aconteceu com Davi. Ele tomou uma postura. Qual foi a postura? Ele se animou no Senhor, seu Deus. Ele se animou no Senhor. Talvez quando nós estamos passando por luta, nós queremos o que, irmãos? Ser animado pelo Senhor. Você quer que Deus te anima? Você quer que Deus te traga uma energia nova em você, um ânimo novo, uma força nova? Você ora: Deus, me dá uma força, me dá ânimo, me dá vigor, me dá isso, me dá aquilo.
Mas a palavra de Deus aqui está dizendo com Davi diferente, que Davi, ele mesmo, buscou se animar no Senhor. Ele não orou para Deus: Deus me anima e me fortalece para que eu possa ir atrás para guerrear contra os amalequitas e trazer nossas esposas de volta. Não, a Bíblia diz, ele chorou o que tinha para chorar. Se você já chorou o que tinha para chorar, irmãos, então cessa agora as lágrimas. Cessa, para com o choro. E agora se anima no Senhor. Se ergue. Se enche de vida do Senhor, porque o Senhor está dentro de você. O Senhor está dentro de nós, para nós buscar essa força nele que está em nós. Ele não está lá longe. Não, Ele está dentro de você. Ele está no seu espírito, para te fortalecer quando você buscar nele. Fala: eu vou me animar no Senhor, eu vou andar no Senhor, eu vou guerrear no Senhor, eu vou vencer no Senhor, eu vou abrir essa empresa no Senhor, eu vou ajustar meu casamento no Senhor, eu vou buscar o que o diabo levou no Senhor, eu vou buscar a minha restituição no Senhor. É você se animar no Senhor. Davi, quando as pessoas estavam pensando em tirar a vida dele, culpando ele pelo tudo, as coisas de errado tinham acontecido, ele buscou força no Senhor. Ele buscou força. Às vezes nós tentamos no meio da luta, você fica: Deus, me dá uma estratégia para me sair desse lugar. Eu já orei assim também, porque é o jeito mais fácil que nós queremos, irmãos. É a estratégia pronta, é a resposta pronta. Você não acha que eu não queria uma estratégia pronta para crescer essa igreja o mais rápido possível? Quero. Eu quero a estratégia pronta. Os irmãos aqui devem conhecer, os irmãos mais antigos da videira. Quantas pessoas já foram na videira lá em Goiânia conversar com o pastor Aloísio? Pastor, eu quero saber como é que é a estratégia que o senhor tem para... Essa igreja explodiu. Como é que é a estratégia que o senhor tem para fazer essa igreja crescer em tão pouco tempo? Todo mundo quer estratégia pronta. Nós queremos buscar: Deus, me dá estratégia para sair dessa crise, dessa luta no meu casamento, dessa luta na minha vida emocional, nessa luta na minha saúde. Me dá uma estratégia, me dá uma resposta. Nós queremos algo pronto. Mas a Bíblia aqui está dizendo que Davi primeiro ele buscou no Senhor essa força. Falou: vou me fortalecer no Senhor. Fortalecer no Senhor. Quando nós nos fortalecemos primeiro no Senhor, quando nós nos enchemos do poder do Senhor, que está disponível para nós, está disponível para você. Quando você se enche do poder, o poder de Deus vai te dar as estratégias certas. Primeiro é o poder, depois as estratégias. Nós queremos às vezes inverter. Nós queremos primeiro as estratégias, para depois buscar poder. Não, Deus quer te dar poder primeiro. Poder primeiro, porque o poder vai trazer as estratégias. Porque foi assim com Davi. Davi não ficou debaixo de condenação, chorando, lamuriando: agora minha esposa foi embora, meus filhos, meus bens, meu gado, meu dinheiro, meu recurso. Não, Davi se animou no Senhor. Ele buscou no Senhor. Sua guerra não é contra homem, não é contra carne, não é contra sangue. Você já ouviu isso? Quantas vezes você ouviu esse versículo? Que a nossa guerra não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. É contra o diabo, é contra demônios. Mas sabe o que o diabo quer? Ele não quer que você briga com ele. Ele não quer que você guerreie com ele. O que ele quer que você faça? Que você guerreie com seu irmão, com seu cônjuge, com seus filhos. Diabo, você começa a gritar com seus filhos, você começa a apontar os defeitos dos seus filhos, você começa a esbravejar, xingar seus filhos, você começa a xingar seu cônjuge, brigar com seu cônjuge, e fala em separar, então cada um para um lado, cada um para o outro, e vai aquela coisa toda. Nada mais isso, irmão. O diabo fica rindo disso. Ele fica rindo, porque o momento de você se posicionar contra os principados e potestades, que é contra, a sua guerra é contra eles, a sua vitória tem que ser contra eles. Você está guerreando contra pessoas. Não tem despojo, não tem vitória nisso, não tem recompensa nisso. Sua guerra não é contra pessoas. Davi não guerreou lá contra seus colegas que queriam matar ele. Não. Ele foi se encher do Senhor. Ele foi se fortalecer no Senhor. Se você gasta energia apenas lutando com pessoas, com seu cônjuge, com seus filhos, você vai ficar esgotado. Isso é a maneira que o diabo usa para esgotar você.
Você está lutando para enriquecer, e você começa a trabalhar de dia e de noite. De dia e de noite. E a riqueza não vem. E as coisas não vêm. A dívida que você quer pagar, você não consegue. E você fica o quê? Esgotado. Esgotado. Porque a sua luta não é contra isso. Não é você trabalhando mais. Não. Sua luta é contra os principados e potestades. É contra o diabo, é contra os demônios. Não gaste energia com coisas que não vai trazer recompensa para você. Não gaste energia discutindo com seu cônjuge, com seus filhos, com sua família, com as pessoas à sua volta. Você precisa escolher suas guerras. Só entra em guerras cujo tem despojo. E esse despojo tem um significado eterno para você. Tem despojo? Então entra. Entra. Você precisa guerrear pelo seu casamento. Porque tem despojo. Tem despojo guerrear pela sua família. Tem despojo viver uma família feliz, abundante, em paz. Uma família que tem alegria, que tem comunhão, que tem graça. Isso tem valor eterno, irmãos. Brigar não traz esse ambiente. Mas guerrear contra o diabo, pela sua família, tanto faz para o marido como para a esposa, vai trazer valor eterno no seu casamento. Vai trazer algo de valor no seu casamento. Deus quer alimentar você antes de guiar você. Davi, ele primeiro se alimentou do Senhor. Ele estava em profunda angústia, profundo sofrimento. No finalzinho do texto nós lemos, está lá dizendo que os amigos, que seus colegas queriam matá-los. Mas ele se fortaleceu no Senhor. A Bíblia não diz que Deus fortaleceu Davi, mas que Davi se fortaleceu no Senhor. Isso fala que ele se alimentou do Senhor. Ele se alimentou. Quando você senta na mesa, se você ainda tem filhos pequenos na sua mesa, eu lembro, eu tenho meus filhos, a Alice já consegue comer sozinha. Mas quando ela era menorzinha, nós sentávamos na mesa e ela tinha uma cadeirinha maior que a mãe ficava dando na boca dela, dando comida na boca da Alice. Mas os demais, todos conseguiam comer. Mas a Alice precisava na boca dela. Você sabe o que vai fortalecer você? Você sabe o que fortalece você? É a comida. É a comida que você pega para comer. Hoje você está aqui. A comida está sendo liberada. E você pode pegar, a mesa é farta. Você pode pegar para comer. Para a criança, tem que dar na boca. Mas para aqueles que já são maiores, ele pode pegar e ele mesmo comer. Talvez a pessoa fique esperando o líder botar a comida na boca. O pastor colocar a comida na boca. O pastor ensinar a estratégia para ele vencer aquela crise. O pastor ensinar a estratégia para ele vencer suas lutas. O líder da célula. Não, o líder da célula tinha que me ensinar, tinha que me mostrar. Irmãos, a comida está disponível. Nós botamos na boca da criança, porque a criança não consegue comer sozinho. E muitos culpam suas lideranças, culpam o pastor, os líderes de célula. Davi, ele não culpou ninguém. Ele foi se fortalecer no Senhor, porque ele foi se alimentar do Senhor. Ele foi buscar o Senhor. Ele não ficou esperando alguém trazer uma palavra para ele. Talvez você quer uma palavra, você quer uma oração, e não há nada de errado nisso. Mas você não pode viver dependendo disso. Você precisa buscar ser fortalecido do Senhor. Você precisa buscar alimentar do Senhor, porque isso vai dar sustância. Para os novos na fé, nós temos um curso de consolidação, ou seja, nós colocamos a comida na boca, nós ajudamos ela a alimentar. Mas chega um momento que ela já consegue comer sozinha. E a mesa ela é colocada diante de você. Tem fartura, irmãos. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. E Ele é para nos alimentar. Ele é para você pegar e comer. Come a palavra. Come, se alimenta do Senhor, se alimenta da vida. Porque isso vai fortalecer você. Talvez você fique esperando o pastor ou o líder da célula ir lá na sua casa, resolver seu problema do seu casamento, resolver o problema da sua empresa, do seu negócio.
de alguma área da sua vida. Se você pode se fortalecer no Senhor e perseguir seus inimigos. A palavra do Senhor diz que existe uma maneira de nós sermos fortalecidos, de nós edificar a nossa vida. Então em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, a palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele edifica a si. Você sabe que no momento da batalha, nós não queremos orar. Nós não queremos orar nem línguas. Porque no momento que você está esgotado, que você está angustiado, triste, está numa confusão terrível, você quer orar em línguas? Sim ou não? Nós queremos ser religiosos. Fala assim, mas eu não estou sentindo nenhum fluido, Senhor, como é que eu vou orar em línguas? Como é que eu vou falar? Se eu não estou sentindo fluido, estou angustiado. Mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Ele é fortalecido. Ele é fortalecido. Aqui o Senhor não fortaleceu Davi, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Nós cremos que o Senhor não nos alimenta, não porque Ele não quer, é porque nós não somos crianças, para que Ele tenha colocado comida na nossa boca. A mesa está disponível, o banquete do Senhor está disponível. Nós podemos nos alimentar, é de graça, não tem que pagar, é grátis. Você pode se alimentar do Senhor, a mesa está farta. Se alimente do Senhor, se alimente. Sua vida não fica mais fácil, mas você se torna mais forte quando você se alimenta. Você fica capaz de vencer suas guerras, suas lutas. Então tem 3 coisas que nos fortalecem. Como ser fortalecido do Senhor? Primeiro, cante e louve ao Senhor. Cante e louve ao Senhor. São 3 coisas que você detesta fazer, que a maioria de nós não fazemos no momento da luta, que é louvar. Você está no momento da tribulação, o trem está feio na sua casa, na sua vida, no financeiro, no casamento. Você para cantar. Espírito, enche a minha vida. Você não quer cantar, você quer chutar o pau da barraca, você quer fugir, você quer parar, você quer encontrar alguém para pegar no pescoço e esganar. Mas você, o que você tem que fazer? É louvar. Esse é o caminho de ser fortalecido do Senhor. É louvar, o primeiro passo é louvar ao Senhor. É louvar, coloca uma canção, começa a cantar cânticos, começa a cantar louvores ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores. Quando você começa a cantar, o ambiente, ele é mudado, ele é transformado. Quando o povo de Deus entrou lá na terra de Canaã, em Jericó, primeiro foi Judá. Judá significa louvor, o louvor vem primeiro. Eles não precisaram fazer força, mas as muralhas caíram por terra e eles entraram, e Judá foi à frente. Você precisa louvar, quer ser fortalecido? Talvez que você quer naquele momento que o pastor vai lá e põe a mão na sua cabeça e ora com você. Mas o primeiro ponto que você precisa é ser fortalecido ao Senhor, é louvar ao Senhor. Coloque uma canção e deixe do seu coração fluir um louvor e adoração ao Senhor. Segundo, para ser fortalecido ao Senhor, confesse a palavra para si mesmo. Comece a falar para si mesmo. Comece a dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou vitorioso em Cristo Jesus. Eu já sou curado no nome de Jesus. Ele já levou na cruz todas as minhas enfermidades. Eu sou enriquecido no Senhor. E começa a declarar, e começa a confessar a palavra. E à medida que você confessa a palavra, você vai ser o que, irmãos? Fortalecido no Senhor. Confesse. Nós temos muita pressa para confessar na vida da pessoa, para orar pelo outro. Vem cá, irmão, vou orar com você, confessa comigo. Eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou isso. Mas você precisa aprender agora a ser fortalecido no Senhor. Você e Deus, confessando a palavra. Você e o Senhor, você confessando a palavra dEle. Confessando a palavra, o que é que você confessa a palavra? Você é fortalecido no Senhor Jesus. Terceiro,
Pastor, mas eu não sei orar em línguas. Você crê que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida? Amém? Se você crê que o Espírito Santo foi derramado na sua vida, pode ter certeza que você pode fluir no Espírito Santo. Você pode falar em novas línguas. Você pode ser cheio a ponto de falar em novas línguas. Nós sabemos que tem muitos irmãos que perguntam: pastor, mas como é que eu vou falar em línguas? Para mim falar em línguas eu preciso de um ambiente, eu preciso de sentir, um fluir, eu preciso de alguma coisa para mim começar a falar. Não, irmãos, você pode falar, você não tem que sentir para falar. Você tem que falar, e à medida que você fala, você vai conseguir começando a sentir uma ebulição, algo diferente acontecendo dentro de você. Porque quando nós oramos em língua, a nossa mente, a palavra de Deus fala que fica infrutífera. Quando você está orando por você, vamos ter aqui um exemplo: você está orando pela sua enfermidade, você está com enfermo, você está orando, repreendendo aquela enfermidade, mas ao mesmo tempo que você está orando, a sua mente está pensando: mas o médico falou que não tem jeito para essa enfermidade, talvez é um diabetes, e os médicos vão dizer que não tem jeito, e para a medicina não tem, mas para Deus tem. Aí você está orando: Deus, eu repreendo esse diabetes da minha vida, eu já sou curado, a palavra do Senhor fala que eu já fui curado na cruz, eu repreendo. Mas ao mesmo tempo sua mente está pensando: mas o médico está dizendo que você é, o seu tio é, o seu avô é, o seu pai é, o fulano é, você também, não tem jeito. Aí você começa o quê? A se conformar com aquilo, você para de orar. Mas a palavra de Deus diz: quando você está orando em línguas, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito fica o quê? Ativo. Ativo. E essa é a oração que fortalece você. Eu queria convidar você a ficar de pé. Primeiro você se fortalece, depois a palavra de Deus ela é liberada. Porque depois de Davi se fortalecer no Senhor, ele mandou que trouxesse o quê? Uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal está aqui em 1 Samuel 30, versículos 7 e 8. Quero orar. Aliás, lê para nós orarmos. Diz Davi: Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu ao bando que era os amalequitas, tinham levado a esposa dele e filhos, e eu vou alcançá-lo? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porquanto de fato o alcançarás e tudo libertarás. Fala assim: glória a Deus. Primeiro Davi se fortaleceu. Davi não foi falar com Deus primeiro ele se fortaleceu do Senhor. Primeiro ele se encheu do Senhor, e depois que ele se encheu do Senhor, veio a palavra do Senhor para Davi, e Davi recebeu o que? A estratégia. Primeiro nos enchemos do Senhor, nos enchemos de poder, nos fortalecemos no Senhor, comendo do pão, comendo da palavra, louvando, profetizando sobre a nossa vida, confessando sobre nós mesmos, orando em línguas. E depois disso, o Senhor vem falar conosco, nos dando a estratégia, nos dando a palavra, a direção, o que nós devemos fazer, o que vai acontecer, né? A posição que Ele tem separado para nós, né? A restituição que Ele tem para você. Algo tem. Quando nós nos enchemos do Senhor, a estratégia vem. Mas sabe o que aconteceu com Saul? Que enquanto Davi estava consultando a estola sacerdotal com o sacerdote, Saul, por outro lado, estava em guerra com outro povo. E ele também buscou o sacerdote para consultar. E a Bíblia diz que nem com sonhos, está lá em 1 Samuel 28, 6, o Senhor não respondeu a Saul, nem por sonho, nem por Urim, nem por profeta. Deus não respondeu Saul de maneira alguma. Por que Deus não respondeu Saul? Porque Saul estava desconectado. Saul só queria uma estratégia de como vencer a guerra. Ele não buscou o Senhor, ele não buscou se fortalecer no Senhor. Mas Davi buscou se fortalecer no Senhor. Hoje é dia de você ser fortalecido no Senhor. Talvez você está passando por guerras, por lutas, por situações, e o Senhor quer te fortalecer nesse dia. O Senhor quer mudar a chave da sua vida.
Deus quer te levar para um novo nível, para uma nova posição. E esse é o momento de você desfrutar disso no Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Vamos cantar aqui um pedaço de uma canção. Quando você aí no seu lugar, você vai falar, vai se encher do Senhor. Se você ora em línguas, fogo não me queima, você vai orar em línguas, mas você vai se encher do Senhor. Afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Louve o Senhor, louve o Senhor, louve a Ele, louve a Ele, louve a Ele, se encha dele, se fortaleça nele nessa noite, se fortaleça no poder do Senhor. Temer porque se eu estou aonde? Guardado por Ele quem nunca perdeu. Perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Louve a Ele, declare. Eu creio em ti, eu não se fortaleça nessa noite, se fortaleça no Senhor, mas eu vivo do que se fortaleça no poder do Senhor. irás prover de novo. Eu creio em ti. Declara que você crê, crê na vitória, crê no novo nível, crê no que Deus tem para você. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Que cada irmão possa se fortalecer no Senhor nessa noite. Que você possa se fortalecer no Senhor nessa noite. Ele tem comida para você. Ele tem comida para você nessa noite. Ele te chamou para ser vitorioso, para ser mais do que vencedor. Talvez você está aqui nessa noite, você tem enfrentado lutas, que tem minado a sua fé, tem esgotado você, tem trazido distração. Você não consegue mais orar, nem buscar o Senhor. Se você está aqui, e se você quer receber uma oração específica nessa noite, queria te convidar aqui na frente. Tem alguém aqui que gostaria de receber uma oração? Se você tem passado por lutas, depressão, ansiedade, problema no seu casamento, problema financeiro, problemas que você não vence há anos, o Senhor quer mudar a chave da sua vida hoje. Se tiver alguém aqui, eu queria convidar aqui na frente nesse momento. Tem alguém? Quer receber oração? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Hoje é dia de você sair daqui com uma outra visão da sua vida. Hoje é noite de você sair daqui com uma outra experiência com o Senhor. Talvez até aqui você tenha chorado, chorou tudo que tinha para chorar, suas forças se foi. Mas hoje à noite você sai daqui fortalecido no Senhor. Hoje à noite você sair para vencer seus inimigos, para vencer o diabo,
para buscar a sua restituição. Hoje é noite de você, no nome do Senhor Jesus, viver um novo nível na sua vida. Só Ele tem para você. Você já cansou de buscar de você mesmo as suas forças. Davi cansou de correr 13 anos. 13 anos. Eu não sei quanto tempo você está buscando algo na sua vida, mas que esgotou você. Mas hoje é o dia de você se fortalecer no Senhor. De fortalecer no Senhor. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Pai, nessa noite, Pai, eu oro por cada um desses irmãos que estão aqui, e até os que estão nas cadeiras. Talvez em alguma situação, alguma área da vida deles, eles têm enfrentado lutas, algo que não se resolve há anos. Mas hoje é dia deles ser fortalecido no Senhor, para a vitória. Hoje é noite deles experimentar de um nível maior no Senhor, um novo nível no Senhor, uma nova posição no Senhor. Hoje é dia deles conquistar algo no Senhor que já foi liberado para eles. Pai, libera a vitória para cada um dos seus filhos hoje. Que seja fortalecido o poder do Senhor hoje. Livra ele de olhar para o mundo, livra ele de parar no meio do caminho, de parar, de voltar para trás, de virar as costas para os inimigos. Mas que eles possam prosseguir para o Senhor, prosseguir para o alvo, prosseguir para o propósito, prosseguir para a herança, prosseguir para as suas promessas, prosseguir para o milagre, prosseguir, Deus, para a restituição, que não é só 100%, mas é 120% de tudo que eles perderam. Assim como Davi trouxe de volta sua família, seus bens, mas também ele trouxe despojos. Pai, eu declaro que esses irmãos também terão despojos, terão restituição, ó Deus, abundante na vida deles. Pai, o diabo não tem poder contra eles, mas hoje eles possam se levantar e dizer: diabo, demônios, eu te repreendo na minha vida em nome de Jesus. Te repreendo do meu casamento, da minha família, da minha saúde, das minhas finanças, da minha vida profissional. Eu te repreendo as minhas emoções. Não tem poder, porque eu sou fortalecido no poder do Senhor. O Senhor é comigo, o Senhor é por mim, e se Ele é por mim, quem poderá me vencer? Ninguém, porque o Senhor é por você. Seja fortalecido hoje no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado, seja fortalecido, seja restaurado, sua força, seu vigor, em nome de Jesus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu me fortaleço no seu poder, no poder do seu nome. Eu me posiciono de frente para perseguir os meus inimigos. Eu não abro mão das promessas, das bênçãos, dos milagres do Senhor na minha vida, mas eu me posiciono para buscar a minha restituição no nome de Jesus. Eu vou desfrutar de um novo nível no meu casamento, na minha saúde, na minha vida financeira, nos meus negócios, nas minhas emoções. Eu declaro que eu vou marchar sobre os meus inimigos, porque o Senhor me capacitou, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Tenha uma semana poderosa de vitória em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Sai do seu lugar, cumprimente quem está do outro lado. Declara: olha, o Senhor é a sua força. O Senhor está te fortalecendo hoje. Declara sobre o seu irmão. Declare uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre. Não saia daqui sem cumprimentar uma pessoa.